Fala galera, estamos novamente aqui, né, nesse projeto maravilhoso, eu e meus colegas, né, gravando aí para vocês as nossas aulas, né, para que você possa ficar bem colocado aí no Enem, ficar bem colocado nos melhores vestibulares aí, beleza, do Brasil. Vamos embora então, meu nome é Anderson Rodrigues, professor de artes, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje, vamos ver qual é o nosso tema aí. Renascimento na Itália. Percebam aí o nosso tema de hoje, beleza? Nosso tema de hoje vai resgatar duas culturas, né? Nós vamos resgatar aí tudo o que for, né, da era clássica, beleza? Quando estamos falando de clássico, dentro da história da arte, a gente vai fazer uma referência, né, ao greco-romano. É isso mesmo, arte grega e arte romana também, beleza? Onde nós apresentamos ali muitas questões, né, ideológicas, muitas questões, né, sobre a beleza e os seus desdobramentos, né? A gente fala um pouquinho sobre a estética também apresentada, e é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, beleza? Renascimento na Itália. Então percebam aí que no nosso Renascimento na Itália, teremos, né, como expoente três, né, manifestações aí: a pintura, a escultura e também a arquitetura, tá? Vamos aí pegar um pouquinho do nosso contexto histórico, né, para poder ilustrar um pouquinho esse início da nossa aula. Vamos lá? Contexto histórico. Renascimento italiano foi um movimento cultural, artístico, científico e intelectual que surgiu na Itália no final da Idade Média, aproximadamente entre os séculos XIV e XVI. Marca uma transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá, pessoal? Então, vamos pegar aí o que nós temos aí, suprassumo aí dessa primeira, né, colocação aí dessa literatura, tá? O que nós temos aqui em relação é um avanço, né, são premissas para a nossa idade moderna, né? Essa questão do ser humano começar a produzir, pensar, né, para poder ter novos desdobramentos culturais, digamos assim, tá? Então aqui na Idade Média a gente está um pouco atrelado, né, às questões engessadas, né, da igreja ou de alguém, um ser maior, né, que está ali por trás, onde tem algumas regras a serem seguidas, né, isso dentro da história da arte. E a partir dessa finalização, né, desse renascimento cultural, onde a gente traz novamente, né, essas questões do antigo clássico, a gente consegue, né, visualizar para frente, né, na questão moderna, na forma de pensar, beleza? Voltando aqui. O ideal do humanismo, aí eu vou chamar a atenção de vocês para essa ideia aqui, humanismo, tá? Então aqui a gente tem uma valorização, né, do ser humano, uma valorização, né, do ser, né, humano. Prestem atenção, porque as ideias estavam ligadas, né, a outros seres, imperadores, militares, né, a questão mística, por aí vai. Só que aqui a gente tem a exaltação do humanismo. Agora quem, foi sem dúvida o móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. No sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado na cultura da Idade Média. Ou seja, quem mandava aí era a igreja, né? Era o sobrenatural, uma outra figura, né, que estava ali, onde você deveria seguir tais regras para poder entrar numa academia, para poder se estabelecer, para poder se desenvolver. E aqui a gente começa a ter um pouquinho desse desprendimento, dessa ideia de que o artista ele pode começar a pensar em ter uma certa liberdade na sua produção, tá? Então não será mais só construído pinturas, arquiteturas somente para, né, os deuses e por aí vai, tá? É mais ou menos nesse sentido aí, galera. Então, em continuidade, surgimento, século
14 nas cidades italianas como Florença, tá? É importante você gravar essa cidade aqui, Veneza e Roma, todas italianas, tá? Então, o Renascimento, né, o berço do Renascimento é na Itália, tá? E a gente vai perceber que mais tarde ele se desenvolveu nos Países Baixos também, que vai ser uma outra aula que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Em continuidade, fatores principais: riqueza acumulada pelas cidades italianas por meio do comércio, mecenato, patrocínio de artistas por famílias ricas como os Médici, redescoberta da cultura clássica da Grécia e de quem? Roma Antiga, tá? Desenvolvimento da imprensa por Gutenberg, que ajudou a difundir todas essas ideias. Beleza? Então, volto novamente a falar, resgate da cultura da Grécia e da Roma Antiga. Beleza? Isso vai estar presente nas pinturas, na arquitetura, né? E por aí vai. Como características gerais da arquitetura renascentista: o retorno aos modelos clássicos, inspiração na arquitetura da Roma Antiga, colunas, arcos de volta perfeita, cúpulas e frontões, tá? Então lembrem-se, tá, que a arquitetura, nós tínhamos lá o nosso templo, nós tínhamos lá o nosso frontão, tínhamos as colunas, né? Tínhamos o que? O tipo de ordem estabelecida para cada construção daquela, né? E os seus desenvolvimentos. Então isso vai estar presente também, né? Nessa produção, nesse resgate aqui, que é o chamado Renascimento Cultural, tá? Então é importante a gente frisar aqui, né, o uso: colunas, arcos de volta, cúpulas perfeitas e frontões, tá? Uso das ordens clássicas, como eu falei, dórica, jônica e coríntia. Valorização da simetria e proporções, tá? E aí a gente pode citar aqui, dar um spoiler inicialmente, né, a questão dos estudos matemáticos para poder se chegar a essa questão da perfeição, né, do equilíbrio, né, da simetria, que estarão presentes nas produções artísticas, né? Como eu falei, arquitetura, pintura, escultura e por aí vai, tá? Então, construções com equilíbrio matemático, harmonia entre as partes do nosso edifício, proporções baseadas em medidas humanas e em princípios geométricos. Então, na busca, né, do nosso artista em querer representar, né, uma figura humana, em querer representar até mesmo a divindade, ele quer fazer uma representação que remeta ao nosso antigo clássico, tá? Então ele vai ou idealizar uma figura, né, dentro do estético, do padrão estético da beleza, tá? Ou ele vai se desmembrar em outras manifestações com um pouco mais de liberdade para isso, tá? Então a gente tem essa ideia de que ele vai fazer esses estudos para representar com a maior verossimilhança possível, tá? Verossimilhança, né, no caso aí, o mais próximo da realidade, tá bom? Então vamos nessa. Uso da perspectiva linear. Então temos uma organização espacial com ponto de fuga central, tá? Então, através desses estudos, eles começaram a aplicar algumas técnicas para poder se nortear, né? Então, quando a gente fala em ponto de fuga, vamos fazer um desenho aqui. Nós temos aqui um ponto de fuga, aonde, né, tudo vai partir desse ponto de fuga. Peraí, vamos fazer aqui, pronto, vamos fazer aqui no meio. Esse ponto de fuga ele vai me ajudar a dar profundidade, né, na minha produção artística. Então, suponhamos que temos aqui o ponto de fuga, que está aqui o PF aqui no meio, e eu vou representar uma sala. Vamos colocar aqui a sala, certo? Eu não sei como apagar aqui esse bicho, vamos lá. Ah, consegui apagar. Beleza. Aí eu vou deixar só o meu ponto de fuga ali no meio. Vamos lá. Pronto, só o meu pontinho. O que a gente entende de ponto de fuga? Ele é o ponto central onde vai dar a proporção das devidas coisas. Então eu pego esse ponto de fuga, separo aqui o meu céu e a minha terra, faz de conta que aqui é uma sala de aula, e aqui nós temos, né, a nossa cerâmica. Percebam que tudo que tiver mais perto aqui
do nosso ponto de fuga vai estar em menor escala, tá? E tudo que tiver mais longe do nosso ponto de fuga vai estar em menor escala, tá? Aqui a gente poderia desenhar. Ixi, Maria, a minha falta de habilidade aqui é com a caneta digital mesmo. Vamos lá. Faz de conta que aqui a gente vai representar uma janela. Então percebam, a gente usa esse padrão aqui para dar mais verossimilhança. Então meu observador ele vai conseguir observar aqui e fazer as devidas anotações, né? Então é mais ou menos isso daqui. Ponto de fuga, tá? A linearidade, tá? Para poder dar essa ilusão de profundidade. Então esse é um dos primeiros estudos aí, né, que foram aprimorados para nossa aula, tá? Então voltando, organização espacial com ponto de fuga, como eu falei aqui para vocês, ilusão de profundidade, de tridimensionalidade nos edifícios. Isso na pintura a gente vai ver um belo exemplo, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês, conforme esse desenho que eu fiz aqui para vocês, a questão da aplicação do ponto de fuga e da perspectiva, que era justamente trazer, né, essa ideia para o observador, né, da realidade e da verossimilhança. Elementos arquitetônicos típicos: arcos de volta perfeitos, semicirculares, cúpulas hemisféricas inspiradas no Panteão de Roma, fachadas com divisões geométricas e ordens clássicas, não esqueça esse nome, pilastras, colunas, cornijas e frontões, como eu havia citado para vocês, janelas em arco ou com frontões triangulares, tá? Então tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês enquanto características, né, iniciais da nossa aula, ela faz referência a tudo aquilo que a gente viu na Antiguidade Clássica. Então é Grécia, é Roma, tá? Isso a gente já viu. Vamos falar aí de um artista expoente dentro da arquitetura, que ele foi o cara mesmo. Vamos ali, bota na tela. Filippo Brunelleschi, 1377 a 1446. Considerado o pai da arquitetura renascentista, tá? E aí aqui a gente tem uma estrutura, né, que ela é um dos marcos aí da arquitetura renascentista. Olha só essa cúpula aqui, tá? Vou mostrar a planta para você já já, né, detalhando melhor essa questão da arquitetura presente aqui, tá? Então vamos lá. Formato octogonal com dupla casca interna e externa, separados por cerca de 1 ou 2 metros e interligadas por um esqueleto de nervuras e anéis que garantem estabilidade estrutural, tá? Volta aqui para mim. Depois eu vou até conversar com o professor Matheus para ver essa questão aí, como é que calcula, né? Professor de matemática aí também, né? Para a gente ver como é que faz, né? Como é que cabe até uma questãozinha aí, eu acho que dá pra gente fazer essa dobradinha, essa interdisciplinaridade, né? Olha só, para poder fazer essa sustentação da nossa construção aí, beleza? Então eles utilizavam algumas técnicas, né? Esse arco para garantir essa estabilidade, né? E ao mesmo tempo fazer com que a construção seja, né, magnífica, como é esse projeto aí, tá bom? Então voltando aqui. A casca interior é semisférica, enquanto a externa tem o perfil ogival, conferindo equilíbrio entre estética e função, tá? Lembrem-se que ao decorrer da nossa história da arte, a gente vai, né, dando funções para a nossa construção, né, para a nossa arquitetura. Então, a gente tem função comercial, tem função política, tem função, né, divindade, das divindades aí. Então, tudo isso a gente vai resgatar aqui. Lembrando que é o renascimento da Antiguidade Clássica, tá? E vamos para a utilização dos materiais, então. Tijolos foram dispostos em padrão espinha de peixe, o que assegurou coesão sem a necessidade de cimbras, tá? Então, tudo isso para poder garantir que essa construção ela pudesse ser feita da forma que foi feita, né? Então, tem cálculos matemáticos aqui, tá bom? E aqui a gente percebe, né, uma fotografia de dentro. O que nós temos aqui, né? Nós temos aqui um afresco de cenas da divindade, tá bom? Nós temos aqui a figura central, né? Percebemos
a figura aqui de Deus, Jesus aqui no meio, né? Várias outras figuras que compõem a cena bíblica aqui, né? Lembrando que a gente está resgatando o greco-romano, então vai ter divindade, né? E teremos outros desdobramentos também. Olha só como é que foi feita a planta aqui. Então nós temos uma nave central, tá? Com duas naves laterais aqui, tá bom? Então, eu acho que até cabe uma questãozinha aí também. Vamos lá, das áreas das exatas aí, beleza? Olha só que magnitude, né? Essa cúpula aqui, para a época, foi uma evolução sem fim, né? Muito significativa, beleza? Então, vamos lá, voltando aqui. Com isso, né? Vou apresentar aqui algumas, né, dessas soluções aqui, né, em questão arquitetônica, algumas outras utilizações. Por exemplo, Capela Pazzi, construída entre 1441 e 1460. Encomendado pela poderosa família Pazzi, né, importante na vida política e econômica de Florença. Era usado como uma sala capitular, local de reunião de monges franciscanos, não exatamente como capela funerária, tá? Então, assim, lá no Egito a gente fala, né, de capela funerária, lembrando aqui, né, também o Egito, ele teve, né, grandes contribuições, tá, para a nossa cultura. Então aqui o que nós temos, né, uma construção voltada, né, para essas reuniões, tá, essas reuniões voltadas para a igreja. Então perceba aqui mais uma vez uma estrutura aqui em cima, essa cúpula, tá? Olha o tanto que ela se assemelha, né, com as construções da antiguidade clássica aí, ó. Vamos lá. Uso das colunas. Aqui nós temos as ordens que podemos identificar mais uma vez, né? Corinthians, não é Corinthians, né, que é time ruim. Mas nós temos aqui a utilização do arco, tá? Mais ao fundo aqui a gente tem uso de vitral também, tá? Começa aí a sugestão do vitral, mais para frente, em outras manifestações a gente vai ver o uso, né, mais significativo desses vitrais, tá? Que é uma solução, né, que eles encontraram para a iluminação do ambiente, para a economia, né, também de materiais, tá bom? Para ficar mais econômico. Porque, olha só, a gente tem uma construção que ela é gigante. Então, quais soluções, com o passar do tempo, que eles vão propor dentro da nossa arquitetura para que fique mais leve, para que economize material? Então, uma das soluções foram essa, né? A questão do uso dos vitrais que a gente pode perceber aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui, só aumentar aqui, vocês viram aqui, né? Ok. Voltando. E aí a gente tem algumas, né, características aí, tá? Olha só. Simplicidade e harmonia. Exemplo clássico de busca renascentista pela proporção. Equilíbrio e clareza geométrica, tá? Isso vai se dar aos estudos matemáticos. Planta em forma de retângulo com uma cúpula central. Então, tudo era pensado, né? Tudo tinha uma lógica a ser produzida, tá? Seja ela a questão do equilíbrio, a simetria. Aí isso a gente pode conferir até mesmo já na planta, tá? Uso de elementos da arquitetura clássica. Então nós temos o arco de volta perfeito, colunas coríntias, cúpula central com lanterninha, estrutura que permite a entrada de luz natural no topo da cúpula, geometria e simetria, proporções matemáticas cuidadosamente calculadas, simetria entre os elementos da fachada e do interior, e os materiais e decoração. Uso de pietra serena, um tipo de pedra cinza típica de Florença, em contraste com as paredes brancas. Interior sóbrio, com poucos elementos decorativos. Medidas moduladas com base na unidade do módulo arquitetônico, característica do Renascimento. Então, a todo momento, né, dentro das características da nossa produção da arquitetura, no caso, a gente percebe que ele faz questão de retratar, né? As literaturas retratam isso. Simetria, harmonia, que são concepções que a gente tem da estética, beleza, né? Do belo. Então a gente está falando sobre isso. É algo que eu vou entrar, que eu vou admirar,
que ela tem um certo conforto, né, inicialmente, na nossa produção artística, tá? E aí eu posso ficar ali tranquilo, falar, tem simetria, tá beleza, tá agradável, eu consigo ver, tá alinhado, né? Coisa que com o tempo a gente vai se desprender disso, tá? Dentro da história da arte. E como é que era a nossa fachada? A fachada foi projetada, mas nunca completamente terminada. Ainda assim, demonstra os princípios renascentistas do equilíbrio e horizontalidade, tá? Essa horizontalidade a gente confere, né, no sentido de veneração ali, já que se tratam de uma igreja. Então aqui é o interno, que mostra muito bem, né, aquela questão da cúpula. Uma solução inicialmente, né, encontrada aí são esses espaços aqui, para entrar essa iluminação, para que a nossa arquitetura não fique tão escura, tá? Em questão de ventilação também. E as pinturas, né, acima aqui da nossa igreja, né, justamente no teto, para que façam com que essa sensação da arte, né, o céu ali está aberto para quem está ali dentro, tá? Isso na linguagem metafórica a gente falando, tá bom? Olha a presença aqui dos nossos vitrais, tá? Ele tem um nome específico que a gente vai ver lá na arte gótica mais pra frente, tá? Vamos lá. Em continuidade, principais características da pintura renascentista, tá? Então, a perspectiva geométrica é uma delas, técnica que cria ilusão de profundidade e distância, dando tridimensionalidade à pintura. Então, durante muito tempo, a arte foi retratada ali na antiguidade chapada. Mas tiveram alguns estudos, né, para poder fazer com que ela ficasse mais próxima do real possível. Então, a perspectiva geométrica é uma delas, tá? Realismo e naturalismo. Representação fiel da natureza, do corpo humano, das emoções e dos detalhes anatômicos. Quando a gente fala aqui, né, a representação do corpo humano, dentro lá da arte grega, o que nós temos na representação do corpo humano? A figura de uma beleza idealizada, certo? Já com o decorrer, né, ali da história, eles querem não só retratar a beleza. Agora a gente quer retratar também, né, o fato da realidade. Então eu vou colocar veias, vou colocar feridas, vou colocar marcas corporais, né? Vou colocar veias e por aí vai. Não satisfeito com isso, com a evolução, o ser humano ainda vai querer aí no Renascimento retratar as emoções, tá? E detalhes anatômicos ali presentes, tá? Do ser humano, da figura representada ou do elemento ali X, tá? É isso que ele vai querer, né, com a evolução, representar, sempre evoluindo, tá? E uma das técnicas que cai bastante, tá, em Enem vestibulares, é a questão da luz e sombra, claro escuro, tá? Ou claro escuro, como vocês, né, quiserem tratar aí, tá? Tem essas opções. O uso de contrastes entre luz e sombra para dar volume e profundidade para as nossas figuras. Ora, se eu quero representar uma figura humana com realidade, com verossimilhança, mais real possível, então eu tenho que fazer também um jogo de luz e sombra, tá? E esses estudos estavam se desenvolvendo para trazer a realidade, tá bom? Outra técnica também aqui, esfumado. Técnica criada por Leonardo da Vinci para criar transições suaves entre cores e contornos, dando um aspecto de esfumaçado, tá? Lembrando que essa galera estudava muito para poder desenvolver essas habilidades, tá? Não era só chegar lá, vou fazer uma pintura, vou desenhar, né? Essa galera aí do Renascimento estudava bastante, tá? Fala até mesmo em questões anatômicas, né? De observar, de ir em necrotério para poder fazer estudos, né? Tem algumas literaturas que citam isso, né? De que alguns artistas foram a necrotérios, né? Fazer dissecação de corpos, né? Por aí vai, né? Leonardo da Vinci é um dos que, tá bom? E aí ele buscava com esse esfumato as transições, os contornos, né? Que o contorno, muitas das vezes na história da arte é considerado como uma abstração do ser humano, né? E por aí vai. Mas
o que eles queriam ali é retratar o mais fiel possível, tá? Que é totalmente ao contrário. Então vamos lá. Temas variados. Além de temas religiosos, inclui-se temas mitológicos, religiosos Roma, mitológicos Grécia e Roma, retratos, cenas do cotidiano e temas históricos. Então, essa diversidade de temas, né, vem também justificar a questão de que eles precisavam abarcar ao máximo, né, tudo que foi resgatado e tentar dar uma pitada aí, né, de tecnologia, digamos assim, né, para que tivesse uma representação mais fidedigna, né, do real possível. E aí nós temos proporção e harmonia. Então, se eu estou falando que eu quero representar algo que seja fiel, que seja o mais parecido com o real possível, uso de medidas matemáticas para criar equilíbrio e beleza nas composições. Agora vem aqui para mim. Eu vou confessar, eu sou péssimo em matemática, todas as áreas de exata. Não sou bom mesmo. Mas olha só onde é que ela veio dentro de uma disciplina que eu amo. Então é necessário, né, ter essa liga, ter essas relações, né? Por isso que eu falo, se você ainda não assistiu às aulas dos meus colegas, vá assistir também, tá? Vá assistir às aulas de matemática e aí você vai entender. Poxa, aquela cúpula lá se relaciona desse jeito, é assim que calcula, por isso que ela ficou sustentada, por isso que aguentou milênios, séculos e por aí vai. É por isso, né? Teve um estudo matemático. Olha o tanto que a matemática e a arte estão relacionados, olha o tanto que é importante cada coisa que a gente aprende, tá? Então fica a dica, hashtag fica a dica pra você, beleza? Vamos lá. Principais fases da pintura renascentista. Aí a gente tem, né, 3 períodos da nossa pintura. Trecento, vamos falar italiano agora, hein? Nós é chique. Século XIV, Renascimento inicial. Artistas começam a usar, começam a buscar o realismo, mas ainda com influência medieval. Artista de destaque, Giotto di Bondone, tá? Então, nesse início aí eles buscam o realismo, tá? Influência medieval que eles falam aí, né? Das coisas mitológicas, né? Falando aí da questão religiosidade, religião, né? Influenciando nas produções, tá? Quattrocento, nós vamos sair aqui falando italiano nessa bagaça. Século XV, Renascimento pleno. Desenvolvimento das técnicas da perspectiva e anatomia, humanização dos temas religiosos, tá? E artistas que nós temos em destaque é Masaccio, Fra Angelico e Sandro Botticelli, tá? São artistas expoentes aí dentro dessa produção, esse renascimento pleno, tá? Onde tem essa humanização dessa religiosidade aí que nós temos, então a gente vai começar a dar importância, né, para o ser humano, tá? E a próximo fase da pintura, Cinquecento, tá? Já viu? Não é aquele carro não, pequenininho, que não cabe ninguém. Ah, Maria, não sei como é que criaram um bicho daquele. Mas enfim, Cinquecento, tá? Século XVI, o Alto Renascimento. Aí, vou te falar, os caras conseguiram desenvolver, né, uma técnica perfeita. Aqui eles já estavam craques, né, na forma de produzir, nos estudos do esfumato, na perspectiva, tá? Tudo isso aqui já estava, ó, aprimorado. Então vamos lá. Perfeição técnica, equilíbrio, profundidade emocional e estética, tá? Então é importante, né, a gente perceber que é um renascimento cultural. Então não tem só técnica aqui, não tem só desenho, não tem só pintura. Tem toda uma forma, né, de pensar, de agir, né, uma filosofia por trás disso, tá? Obras com grande realismo, expressão humana e composição monumental. Artistas de destaque, Leonardo da Vinci, que era quase tudo, né? Era pintor, escultor e por aí vai, o cara era quase tudo. Michelangelo e Rafael, tá? São esses os caras aí da nossa, do nosso renascimento, beleza? Aí a gente vai falar um pouquinho de cada artista, tá? Leonardo da Vinci, 1452-1519. Perfil: um homem renascentista, dominou diversas áreas, pintura, escultura, engenharia, anatomia, matemática e arquitetura. Ele é quase meu amigo aqui, ó.
professor de matemática e de física. Ele é quase Mateus. Características da pintura. Uso inovador da perspectiva atmosférica, aplicação magistral do esfumato, transições suaves de cor e luz, representação expressiva de emoções humanas, interesse por anatomia e pela estrutura do corpo. Então, olha só, é igual eu estou falando para vocês, né? Algumas literaturas dizem que ele foi lá em alguns necrotérios para poder fazer esse estudo, tá? Então, observar como é que é a veia, como é que é o osso, né? Como é que é essa representação, tá? Então, mais do que isso, né? O cara tá ali vivo, então como é que eu vou representar uma emoção? Como é que eu vou representar o movimento? Como é que eu vou representar as vestes, né? E por aí vai. Tudo isso, né? Leonardo da Vinci aí conseguiu se desenvolver maravilhosamente bem. Essa aqui ninguém viu, né? Essa aqui ninguém sabe quem é. Quem sabe quem é? Bota aí nos comentários, quem sabe, tá? Mona Lisa, já ouviram falar, né? 1503, 1506. Ícone da pintura mundial, famosa pelo sorriso enigmático e o uso do esfumato, tá? Se você pegar essa imagem aqui, vamos supor que tem aí no livro, vamos supor que tem aí, você imprima essa imagem e você girar a imagem, o olhar da nossa Mona Lisa, né, ou La Gioconda, que alguns falam, né, algumas literaturas, esse olhar vai ser sempre perseguidor. Ela sempre vai estar olhando para você. Quer ver? Faça o experimento aí, pega uma imagem e vai girando. E depois bota aí nos comentários, ver se ela te perseguiu mesmo, tá? Existem várias histórias, né, por trás de Mona Lisa aí, né? Tem o sumiço, né, tem a questão do vandalismo, né? E você acha que tamanho que é a Mona Lisa? Porque assim, a fama dela é gigante, mas ela é mais ou menos assim, tá? O tamanho. Não sei se dá pra você imaginar aí de casa, né? Ela não é tão grande, beleza? Então, a gente pode confirmar aqui, deixa eu aumentar aqui pra vocês. Olha só o jogo, né? Do claro e do escuro aqui, né? Para fazer, olha só, percebam aqui bastante, né? Claro e escuro, né? A composição aqui que a gente está falando, quando a gente fala em composição, é a obra toda em si, tá? Nós temos uma natureza lá atrás, né? Tem uma figura em primeiro plano, olha a leitura de imagens aí que a gente precisa fazer, né? O que importa é o que está aqui, mas ela nem está sorrindo de arreganhar os dentes, né? Tem um olhar enigmático. E tudo isso é confirmado através da iluminação que ele deu. Esse esfumato que ele usou, tá? Que se confirma nessa produção aí. Outra grande obra aí que nós temos do nosso artista, deixa eu ver aqui, passou, é a Última Ceia, tá? Essa daqui é uma das obras do Paz, tá? Do Paz 1. Então, se você vai fazer a obra do Paz aí, se atente a essa obra, tá bom? Ela tem o uso da perspectiva. Aqui eu vou poder explicar bem aquele desenho lá que não deu muito certo. Vamos lá. 1495 a 1498, pintura mural em Milão, com grande profundidade emocional e composição geométrica, tá? Volta aqui para mim. Essa obra de arte aqui é um afresco. Lembram da técnica do afresco? Que é uma pintura, né, onde penetra ali no nosso gesso pré-preparado, úmido ali, e ela vai penetrar, tá? Uma pintura mural. Então nós temos aqui um afresco, tá? E olha os estudos matemáticos aí, tá? Em questão de composição. Nós temos uma figura central, tá? Figura de Jesus aqui. E aqui parte todas as outras estruturas. Olha só, nós temos janelas aqui atrás, aqui também. Ó, aqui ficou melhor de eu desenhar, olha só, aqui eu tô conseguindo. Conseguem perceber essa distribuição radial? Tudo isso para ajudar na nossa percepção aqui de profundidade. E tem, né, a questão também da figura central ser representada por Jesus aqui e os seus discípulos. Então quem está no meio tem a maior importância aí. Todos os olhares, né, vão em direção à figura, né, divina aí, tá certo? Então tem o nosso desenho esquemático aí, tá? Olhem mais uma vez toda essa estrutura radial que é representada aqui. Percebam que
cada personagem dentro dessa obra de arte aqui, tá? Ela está tendo uma expressão, né, na verdade aí. Olha só, cada expressão parece ser diferente, né? Como se eles estivessem numa conversa paralela ali, né? Perante a esse acontecimento, tá bom? Então, Leonardo da Vinci é o cara, tá? O que ele fez mais? Olha só, os estudos, né, das proporções do corpo humano. Então, esse aqui chama-se homem vitruviano, né? Então, tem aqui a representação, as anotações dele, tá? Gosta de cair muito no PAS e também no Enem, tá? Questões de vestibulares cai bastante. Vamos para outro artista aqui? Michelangelo Buonarroti, 1475 a 1564. Perfil: artista multifacetado, pintor, escultor, arquiteto e poeta. Características da pintura dele: valorização extrema da anatomia humana, com figuras musculosas, expressivas, movimento dramático e grande força emocional nas figuras. Uso de composição monumental e narrativas bíblicas de grande impacto visual, tá? Aí já botei a imagem ali, mas Michelangelo também é um cara, né, que teve vários desmembramentos aí, fez várias manifestações artísticas, né, se apresentou com várias manifestações artísticas. A gente vai ver ele lá na escultura também, já quando a gente for falar, tá? E aqui a gente tem essa obra de arte maravilhosa que é a criação de Adão, tá? Uma cena bíblica que envolve aí a questão, né, do celeste, né, do espiritual com a figura humana, a criação, né? Então vamos lá, mostrando aqui a criação de Adão. Representação icônica da mão de Deus dando vida ao homem, tá? Essa mistura aí. Rafael Sanzio, 1483-1520. Perfil: conhecido pela harmonia, delicadeza e equilíbrio em suas obras, morreu jovem, aos 37 anos. Características da pintura desse cara: composições equilibradas e simétricas, retratos de rostos serenos e com a beleza idealizada. Olha só o padrão estético aqui. Isso daqui, Grécia, tá? Vamos botar aqui pra gente relembrar. Uso habilidoso da perspectiva e da cor, tá? Então as cores também eram utilizadas, né, para trazer, potencializar a questão da estética aí, né? Do belo, da simetria, dos estudos matemáticos e por aí vai. Mais uma figura que traz pra gente perspectiva. Vamos lá. Mostre aí, professor. Escola de Atenas é um perfeito exemplo, tá? 1509, 1511, afresco no Vaticano que representa filósofos da antiguidade, como Platão e Aristóteles. Símbolo da união entre fé e a razão, que era era a discussão, né, feita nesse momento aqui dentro do Renascimento Cultural, né? A fé e a razão, tá? A questão das divindades e a questão da valorização do ser humano. Olha só, mais uma vez, a aplicação da nossa perspectiva aqui. Ponto de fuga, essa janela aqui, ó, temos o radial aqui, o que separa o céu e a terra, podemos dizer assim, tá? E aí, a gente falando um pouco mais sobre isso, aqui a gente representaria ponto de fuga, né? E aqui uma linha do horizonte. Linha do horizonte representa, né, aonde está a vista do meu observador, tá? Nesse desenho esquemático aqui, beleza? Mole demais, né? Sandro Botticelli, 1445-1510. Perfil: um dos últimos e grandes pintores do estilo mais delicado e poético antes do Alto Renascimento. Características: estilo linear com contornos bem definidos, cores suaves, figuras elegantes e alongadas, temas mitológicos com forte influência da cultura clássica, tá? Então aí a gente percebe que esse artista aí já tem um entendimento maior, né, de todas as questões de representação verossimilhante, né, da representação com claro escuro, do domínio da representação da emoção, da questão mitológica também, que vai apresentar aqui esse próximo quadro, que já está atrás de mim aqui, tá? E das emoções. Então vamos lá. O nascimento de Vênus, tá? 1485. Mostra uma deusa Vênus emergindo numa concha, símbolo de beleza ideal, tá? Isso daqui faz parte de uma mitologia, tá? Então aqui a gente tem Hora, a gente tem aqui uma figura que retrata bem esses aspectos idealizados, tá bom?
Vamos lá. Tem muito artista aí, né? Tá acabando, vamos nessa. Masaccio. Masaccio é um artista entre 1401 e 1428. Perfil. Considerado o primeiro grande mestre do Quattrocento. Características da pintura. O uso pioneiro da perspectiva linear, humanização das figuras sagradas, realismo emocional nas expressões, tá? Então, percebam que eles vão evoluindo com o passar do tempo, né? Nessa busca, todos vão ao mesmo encontro, né? A busca da representação perfeita a partir dos resgates de alguns aprendizados, né? Ali entre Grécia e Roma, desses movimentos que deram algumas heranças, né? Que geraram algumas heranças, beleza? Próximo. E aí, mais uma vez, mais uma representação aqui que a gente pode colocar aqui. Essa foi uma das primeiros exemplos claros do uso da perspectiva matemática. Aqui, ó, Trindade, 1427. Olha só, mais uma vez, uma composição, né, radial. Tá bom? Vamos adiante. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escultura, né? A gente percebeu que tiveram vários artistas aí, né, que buscaram, né, essa questão da representação perfeita. Escultura renascentista surgiu na Itália no século XV, dentro do contexto do Renascimento, um movimento artístico e cultural que buscava retomar valores da antiguidade clássica, Grécia e Roma. O objetivo central era representar o ser humano de forma naturalista, com proporções exatas, expressão emocional e estudo anatômico detalhado. Então percebam mais uma vez eles tentando, né, aí, fazer a representação perfeita, né, com o máximo de emoção, com o máximo de detalhes, né, por aí vai, tá bom? E aí a gente pode perceber dentro da nossa escultura aí algumas características: naturalismo, valorização da representação realista do corpo humano. Os escultores estudavam a anatomia para representar músculos, movimentos e expressão faciais com precisão. Contraposto, posição inspirada na escultura grega clássica, onde o peso do corpo fica apoiado em uma perna, criando uma postura mais dinâmica e natural. Perspectiva e profundidade. Nas obras em relevo, os artistas buscavam criar sensação de profundidade e tridimensionalidade. Visão do nu. O corpo humano nu era visto como uma forma de expressão de beleza ideal e da harmonia. Temas religiosos e mitológicos, como eu havia citado para vocês, muitas esculturas retratavam cenas bíblicas, santos, os deuses da mitologia greco-romana. Valorização do artista. O escultor passa a ser reconhecido como criador intelectual, não apenas um artesão. Essa discussão entre o que é artista e o que é artesão, né, vai ser tema de uma aula para a gente também, né? E a gente vai poder diferenciar um pouquinho, né, o que é algo que é só para venda, o que é algo, né, literalmente artístico, né? Então foi essa uma das discussões aí em relação à escultura, tá bom? Exemplo, professor, de grande escultura aí, expoente. A Pietà é uma das esculturas mais famosas do mundo, criada por Michelangelo Buonarroti entre 1498 e 1499, durante o Renascimento italiano. Percebam a quantidade, né, de dramaticidade aqui no olhar. Olha a perfeição aqui, né, na questão da representação. Olha a costela aqui representada, olha as veias, a gente consegue ver. Olha o drapeado dessa roupa aqui. Eles realmente, ó, no pé aqui a gente pode perceber. Estrutura anatômica, o osso aqui, a gente consegue perceber. Então, isso daqui, né, é o suprassumo, né, das representações, dos estudos que foram feitos, e ele conseguiu traduzir isso nessa escultura. Por isso que é uma das esculturas mais famosas, né, que representa, né, com verossimilhança aí uma cena bíblica, né, mas que tem aí a junção, né, do ser humano, um corpo humano aí, né, a humanização de seres, né, digamos assim. E aí a gente pode comparar, né, duas esculturas de Davi, tá? Uma de Michelangelo, outra de Verrocchio, tá bom? São essas duas figuras aí, representam o corpo de um jovem, né, na verdade, com a representação, né, de toda a anatomia
do ser humano, tá? Então aqui a gente pode perceber o ideal estético de beleza, né? Um corpo que tem uma idealização, porém traz um pouco de realismo também em representar todas, né, as estruturas aí, os músculos, né, a posição e por aí vai, tá bom? Vamos às nossas questões então, para a gente finalizar, né, esse renascimento cultural, lembrando que, não confundam, né, assim, a gente tem o renascimento nos Países Baixos, mas aqui a gente está falando do renascimento na Itália. Tem um pouquinho de diferença, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa questão. O movimento renascentista valorizou o resgate dos valores da cultura greco-romana, especialmente a noção de antropocentrismo. Isso significa o quê? Que o homem é o centro das preocupações artísticas e intelectuais? Sim, né? A valorização do homem. Então, ele era, sim, o objeto de estudo aqui dentro do nosso renascimento. Isso é ser chamado o antropocentrismo, tá bom? Então, gravem isso daí, essa palavra. Beleza? Vamos analisar aqui as outras questões. A arte deve focar apenas em temas religiosos? Não, né? A gente percebe, acabou de falar, né, que a preocupação também era, né, a preocupação era, na verdade, né, o antropocentrismo, perdão, tá? Poder político absoluto dos príncipes italianos, também não, né? A gente fala de períodos diferentes. A superioridade do mundo de medieval sobre o contemporâneo. Não, também não, tá? Então, voltando a falar, antropocentrismo. Não esqueçam de forma alguma. Próxima questão. IFSP. Leia o trecho a seguir e analise o figura abaixo. A Última Ceia, obra-prima de Leonardo da Vinci, retrata uma época, um movimento artístico, um avanço histórico em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência. Assinale a alternativa que apresenta qual período histórico da obra que a obra acima pertence, tá? Aqui era para ter uma imagem, eu vou pedir desculpa aí, depois a gente vê uma forma de colocar no nosso material, tá? Mas então aqui, né, essa questão dramático, né, falando sobre estudo da perspectiva, olhar dramático e a ciência, técnica e ciência, né? Então, o ser humano, a exaltação do corpo, né, do ser humano, tá? Qual é o período que a gente está falando, que a gente começou a falar? Renascimento. Tá? Então essa aqui é só para exemplificar, né, de fato o tema aí, beleza? Voltando, leia o texto a seguir e observe a figura do homem vitruviano, que é aquela que eu apresentei para vocês, né, os estudos, né, de Leonardo da Vinci sobre o corpo humano. Ao longo da vida, cada vez mais, Leonardo da Vinci passou a perceber que a matemática era a chave para transformar suas observações em teoria. Não existe certeza na ciência em que a matemática não possa ser aplicada, declarou. E aí a gente tem aqui, né, a figura do nosso homem vitruviano, Leonardo da Vinci, né, como o cara que foi aí dentro desse período. Ele mostra esses estudos aqui e a relação da arte com a matemática, tá? Depois eu prometo uma aula dessa para vocês. Assinale a alternativa que expressa adequadamente a correlação entre o texto e a imagem. Então vamos lá. Qual a alternativa que figura emblemática do Renascimento, Leonardo da Vinci, destaca-se pela sua obra pictórica e pelo seu desenho do homem vitruviano. Para ele, a arte e ciência baseavam-se nas relações análogas entre o homem e a natureza, preconizadas pela alquimia, tá? Então essa opção está errada. Qual seria a opção mais objetiva aqui, né? O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci condensa uma série de estudos do artista e mesmo a leitura de uma cópia de manuscrita da obra de Vitrúvio. O desenho sintetiza a relação harmônica entre o homem e o mundo, pautada na analogia geométrica. Então aí eu chamo a atenção de vocês, né, para os estudos que foram feitos, estudos anatômicos, estudos matemáticos, né? Então a gente está envolvendo várias ciências aí, inclusive, né, a arte aqui. Então letra B é a letra correta aí, tá? De certo para você ser aprovado aí, beleza? Vamos para mais uma questão. Observe a imagem. Lembra dessa imagem aqui que a gente detalhou? A Pietà. A Pietà, a escultura de Michelangelo Buonarroti, foi produzida nos últimos anos do século XV e revela uma característica importante da arte renascentista.
Qual que seria essa? O delineamento preciso das formas do corpo humano realizado a partir dos estudos da anatomia pelo artista. Não. O teocentrismo explicado na expressividade, no estatismo, na representação das figuras humanas, também não, tá? Na verdade, perdão aqui, é a letra A, tá? Das formas do corpo humano realizado a partir dos estudos da anatomia pelo artista, tá? Então, percebam aí, né, mais uma vez, esse resgate aí na forma de produção do artista. Beleza? Próxima questão. Considere as imagens abaixo que é representada pelas formas distintas a crucificação de Cristo, a comparação entre duas pinturas que mostram uma transformação fundamental na história da arte do Ocidente, que teve no chamado Renascimento Italiano do século XV. Um dos seus momentos principais, tá? Temos aqui duas imagens, tá? Lembra que a gente detalhou ela lá, que tem, né, uma composição radial aqui, né? Em questão temática, a gente está falando, né, de uma cena religiosa. Assinale a alternativa que apresenta a principal característica do Renascimento italiano. Então, o que nós temos aqui? Marcando aqui, sendo mais objetivo. Letra C, o desenvolvimento da teoria da perspectiva geométrica marcada pelo princípio do ponto de fuga, tá? O chamado PF, não é prato feito não, tá bom? Ponto de fuga, que favorecia a representação em profundidade dos nossos espaços, para trazer essa realidade nas representações, tá bom? Galera, agradeço demais, tá? A atenção. Assista Arte na Grécia, Arte em Roma, para que você possa entender melhor nessa questão do resgate, do renascimento aí. E ficamos por aqui. Agradeço mais, tchau, tchau, até a próxima.